sobre mim aqui, né, pessoal, deixa aqui uma paginazinha aqui de esse cuidado. Eu sou o outsider, tá. O 0x0 é só uma firulinha mesmo, mas meu nick mesmo é outsider. Meu nome é Higel, talvez outsider seja mais fácil ali, né, de falar. Eh, eu trabalho como AppSec faz um tempinho já. Antes de AppSec, já trabalhei de várias outras áreas de segurança ali, Red Team, Blue Team, Purple, já fui DevOps, já fui DevSecOps, já fui desenvolvedor, já fui sysadmin, especialista Linux, vocês imaginando a área ali de tecnologia, eu já atuei, eu já minimamente já vi assim, tá. Eu sou um usuário de Linux bastante foito, eu gosto de arte, né, eu falo isso pra todo mundo, eu sou bem empolgado. Curto ali um voo militar, né, um DCS World aí, então quem jogar aí chama nós. E eu sou o capitão de um time de CTF, né, o AAA, deve ter provavelmente uma galerinha aí que tá assistindo também, um salve aí pra galerinha do time. E é isso, basicamente, bora pra começar aqui, né. O que nós vamos ter hoje aqui, pessoal? Hã, eu já vi algumas apresentações aqui em outros lugares, né, sobre AppSec, né. Hã, gostei muito do que eu vi, assim, né, é bem o que a gente tá no nosso dia a dia mesmo, mas a minha ideia era trazer, uma experiência a mais ali, uma experiência simulada, com base na realidade, muito na realidade ali, do cenário pior que a gente tem ali, né, que é o título dessa apresentação, que é o deploy silencioso, tá. Então é que eu vou dar uma introduçãozinha sobre a AppSec, falar algumas coisas mais do meu ponto de vista, né, e depois a gente vai brincar ali com a aplicação, né, o OASP Shop, né, Deus me ajude ali, que eu vou fazer muita coisa ali, né, como tá escrito aqui. E depois vai ser a parte da conclusão, que aí, assim, recomendo que fiquem, que vai ser bem interessante, tá. Que é AppSec, né. AppSec pra mim, assim, é treta e caos, assim, né, as experiências que eu tive ali em outras áreas, todas as que eu tive ali foram experiências, eu aprendi muito, mas assim, como AppSec eu acabei tendo eu fui posto em xeque ali com muita coisa ali, né, com todas essas coisas que estão aqui nessa pastinha do Windows 95 aqui. Sim, o tio é velho, o tio mexe com computador desde 95, então façam as contas, né. Eh Parte de desenvolvimento seguro, né, parte de SAT, DAST, Pentest, cultura de sec, que é uma das coisas também que pega muito, né. Modelagem de ameaças, DFD, que é a parte de desenho mesmo ali. Queria poder cobrir um pouco mais aqui nessa apresentação, mas eu não deu, já cronometrei aqui, ficou bem zoado o tempo, muita coisa pra falar aqui, né. Deixa eu só abrir meu relógio aqui pra vou cronometrar aqui pra não me perder muito, que o tio fala um pouco. E assim, basicamente, o AppSec é o cara ali que tá um pouco meio que no front ali, não no sentido bonitinho ali, mas a gente tem contato com o desenvolvedor, tá em contato com o pessoal ali produzindo produtos, né, e tudo mais. E a gente meio que, além da parte técnica, né, que tem que ser sempre muito apurada, muito aguçada, a gente tem que ter um pouquinho de jogo de cintura, tem que ter uma visão de negócio, tem que às vezes ali engolir uns sapos ali, que assim, pensando bem ali, quando você vai pensando você percebe que não há nada pessoal e muito pelo contrário, é algo ali a ver com negócio mesmo, então assim, nós quer ganhar dinheiro, né, então às vezes tem coisas que se chocam ali, né. Eu vou propor um cenário aqui pra gente realizar, tá. É um cenário que é muito factível no dia a dia da AppSec, eu particularmente passo por isso, assim, uma vez na semana talvez. Basicamente você tá lá, né, você lá como AppSec de boa. O pessoal lá da equipe de desenvolvimento foi lá e te chamou pra conversar: "Ó, estamos aqui com um produto, pá-pá-pá, vamos fazer, vamos acontecer". Aí você vira e fala assim: "Bom, vamos lá então, vamos fazer a modelagem, né, vamos fazer o processo do shift left ali, né, vamos executar as coisas dentro da etapa de shift left, né". Vou falar um pouco mais sobre isso. E aí, de repente, passa-se umas 2 semanas lá, vê lá no comunicador da empresa lá: "Nossa, produto novo esse aqui, pá-pá-pá, e tá em produção, e estamos ganhando dinheiro, isso, pá-pá-pá-pá". Você vai falar assim: "Vixe, mas eu não tô sabendo disso aqui não". E aí, assim, começa a saga, tá.
O que a gente faz? Qual que é o comportamento? Não só na parte técnica, mas na parte do comportamental em si, qual a postura, né. Aqui eu vou falar um pouco de ciclo de desenvolvimento, que é uma das coisas que o AppSec tem que ter isso muito na cabeça, tá. O shift left é o mais falado, é a parte da esquerda do ciclo de desenvolvimento, tá, que é a parte ali que se planeja o produto, né, a parte que você na verdade, a parte mais que você vai codar ali, né, e tudo mais. E a parte do shift right é quando o negócio tá já em produção, né, indo para vias de produção mesmo, né. O AppSec ele atua preferencialmente na parte da esquerda, mas a parte da esquerda é um caminho feliz, tá. Muitas vezes, algumas áreas podem não atuar tão bem na parte da direita, mas o AppSec em si ele tem que ter ali uma visão ali para ele conseguir reverter o cenário, porque uma vez que o produto vai sem passar pelo AppSec ali, sem passar por segurança de aplicações, e vai para o lado direito, vira um atoleiro mesmo, sabe, é fácil de você se perder ali, tá. A parte de MVC, Model View Controller, isso é o básico da arquitetura de desenvolvimento, tá. Existem outros tipos, outros modelos de arquitetura, até talvez um pouco mais complexos do que eu vou passar aqui, mas, assim, a gente está falando do AppG Shop, é uma aplicação mais simples e até, assim, eu não quero aprofundar mais do que eu estou fazendo aqui, que sabe Deus se eu vou conseguir mostrar tudo que eu estou querendo mostrar aqui, mas, assim, a gente tem uma separação, tá. O código em si, ele não é uma coisa só, a gente tem um pedacinho do código que é feito para gerar camadas de visibilidade, a própria página que você vai acessar tá na parte de view ali, tá. A parte de controller, que é justamente a regra de negócio, né, aonde geralmente as vulnerabilidades estão, porque é o código em si do que faz as coisas, e o model, né, que você pode ter armazenamento, você pode ter ali, a parte de definição de entidades, né, o usuário, o que que é o usuário? Ele tá no model. O usuário ele tem ID, ele tem e-mail, ele tem tal coisa, é lá no model que a gente vai colocar ali. Esses 3 carinhas ali é interessante pra gente minimamente entender ali, os cenários que a gente vai abordar, e pra vida também, assim, é sempre a gente ter isso na cabeça ali é bom pra essa área, tá. E seja uma parte mais de produtos, tá. Upstream, downstream, tá. O produto quando tá em upstream, ele tá na parte de ideação, na parte mais do shift left, tá. Comecinho, você tem ali o pessoal de produto, tá ali planejando, pegando as oportunidades, como tá falando ali no gráfico, né. É onde o produto está sendo idealizado. O AppSec ele é importante ele ter essa visão, porque ele vai saber já de cara, eh e algumas ameaças que podem vir a surgir com a ideia do produto, tá. O pessoal de produtos costuma ser muito radical ali, muito, sabe, dependendo da empresa ali, eles costumam ser, assim, bem afoitos ali, e é total saudável isso, e a gente tem que ter essa ciência, tá. Muitas vezes o pessoal de produto vai ter umas ideias que a gente vai falar assim: "Pra que isso?", mas é do estudo que eles fazem ali, tá. A parte de downstream é quando o pessoal de produto está começando a passar as coisas para o pessoal de desenvolvimento, né, tem aquela passada ali de informações e pra viabilizar, é onde o pessoal de desenvolvimento começa a gerar os requisitos de desenvolvimento, que é uma da que no fluxo feliz é onde o OPSEC começa ali já a colocar a modelagem de ameaças para funcionar, né, vai criar ali os requisitos de segurança, né, e tudo mais, mas a gente sabe que às vezes não acontece, né, é o cenário nosso aqui, tá, só pra a gente estar mais ou menos entendidos aqui. Agora nós vamos brincar, vamos começar a fuçar aqui na aplicação, eu tô com um VS Codezinho aqui quente já pra gente brincar, né. A ideia aqui é a gente ter algumas visões aqui, a gente ter alguns aprofundamentos na parte do pentest, na parte da segurança ofensiva e tudo mais, porque também é a área que todo mundo gosta, né, é a área que todo mundo acha legal. Red Team tem muito isso, mas eu quero mostrar também que outras áreas também tem, né, dá pra se divertir um bocado com uma AppSec mexendo com segurança ofensiva, tá. E as implicações, tá, do que a gente tem. O caso do AppSec, o pentest do AppSec, ele é um pentest, raso em alguns conceitos e mais aprofundado em outros. Ele é raso na parte da descoberta, a enumeração ela não é uma simulação adversarial, não é uma pessoa de fora fazendo um acesso na aplicação, tá.
Porém, é mais aprofundado, porque o AppSec, para ser efetivo um pentest de AppSec, ele precisa ver o código, tá? Por N motivos, principalmente por um cenário desse. O AppSec não vai ver o código, obviamente, quando o produto está sendo desenvolvido, porque simplesmente o produto está sendo desenvolvido, não tem código, né. Mas, num cenário como esse, é de extrema importância ali a gente ter um backgroundzinho, tá, ninguém precisa ser desenvolvedor para mexer nessas coisas. E entender a estrutura do código, fazer um code review ali, tá. Já dou alguns créditos ali pra nossa querida AppSec Pipelinda, né, a Moloca, que eu já vi algumas apresentações dela, a gente tá com algumas ideias, tá, ela dá uns insights bacana ali sobre essa parte de code review, né. E eu vou usar muito disso aqui, são ensinamentos muito bem recebidos, tá. Pra frente aqui, eu vou dar só a parte da visão arquitetural, eu queria mostrar um pouco de desenho, de arquitetura, porque a gente tem o desenho do pessoal de produto, a gente tem o desenho do pessoal de desenvolvimento e tem a parte do desenho da AppSec. Eu acabei dando uma despriorizada, tá. Talvez mais pra uma outra apresentação eu coloque ali, mas enfim, vamos trabalhar com o que a gente tem aqui, que é assim, nós temos um desenho aqui com uma visão arquitetural, né, temos uma ideia ali, né, como que é o front-end, como que é o back-end e tal. Eu vou aqui agora seguir pra gente minimamente, eh, começar a entender o que que a gente tá mexendo, tá. Vou tratar aqui como se fosse uma aplicação nova. Aqui eu tô com um arquivinho já aberto, tá, é um arquivinho de massa de dados. Deixa eu só ir no Discord aqui só pra ver se tem alguma dúvida, alguma paradinha aqui que alguém quiser perguntar, que eu tô aceleradaço aqui, fazendo um Tem uma pergunta do Gustavo Souza aí, ó. cadê o tio? O tio é perdido, cadê? Qual que é a pergunta? Vou marcar ela pra você. Mas ele perguntou como AppSec você trabalha em aplicações web e mobile. Porque o Sim. mobile você analisa APK, que é diferente em aplicações web. Depende, tá. Mobile, você pode analisar o APK quando um produto novo for o APK em si. A empresa, ela faz aplicativos. Vamos fazer uma análise no aplicativo, um pouco mais aprofundado. Agora, por exemplo, em casos que você tem um aplicativo só e a empresa produz produtos dentro desse aplicativo. Geralmente, a interação que você vai ter com o mobile é mais rasa, tá. É bom saber de mobile, porque tem vulnerabilidades, tem cenários ali que podem ser cobertos ali, hã, somente com o mobile, pode ser um entry point ali para uma vulnerabilidade, mas, em suma, a parte web ela reina muito nessas áreas, tá. Salvo algumas situações igual eu falei, você não tipo assim, quando você testa produtos, né, dentro de um aplicativo ali, você pode ir para a parte da web, mas assim, você vai inicialmente começar aqui mesmo no código-fonte da aplicação, que pode ter um back-end ali da aplicação que vai rodar, que é a interface gráfica, né, no caso o APK ele é a interface gráfica ali, dependendo das regras de negócio, para a parte web que você vai ter o back-end, tá. Então, esse conhecimento de mobile, ele é extremamente bem-vindo, mas ele não é totalitário ali, tá. Você consegue se virar bem ali manjando de web e tendo um pouquinho de paciência pra mexer com mobile ali aprendendo, tá. Bom, começando aqui, né, temos aqui a raiz do projeto aqui, fui lá e baixei, né, correndo, né, o produto tá lá no ar, meu Deus, o que tá acontecendo. Baixei aqui o produto e a gente começa a pesquisar aqui, né. Eu mostrei ali o desenho da arquitetura, mas assim, seguindo meio que fingindo que a gente não sabe de nada, o produto tá lá. Como é que você faz? Como é que você começa um code review, né? Galera geralmente vê esse tanto de código aqui, isso aqui dá desânimo, bicho. Você fala: "Pô, mas tem código pra caralho, tem pasta, onde é que eu vou aqui? O que que eu vou fazer e tal?". Primeira coisa, num code review, code review de AppSec, code review de segurança, code review que você for fazer para tentar explorar vulnerabilidades, não significa que você tem que ler código por código, tá? Você precisa criar na sua cabeça uma estrutura, pra você entender qual que é o seu ponto de começo, qual que vai ser o seu escopo inicial, daí você pode ir aprofundando, você vai surgindo dúvidas, você tem que conversar com a aplicação primeiro, tá. Não necessariamente cadê meu burp aqui? Tá aqui, a aplicação tá aqui, você sai acessando igual um louco, rodando ferramenta, enumerando, gente, não se deve fazer enumeração. Quem já fez CTF aqui, sabe do que eu tô falando. Se você tem acesso ao código fonte, você não vai mexer com fuzzing web,
Você não vai mexer com ferramenta, com Nikto da vida, ou até mesmo o próprio Buff Pro, com o negócio caralho, você não vai fazer isso, porque você vai perder tempo, você vai ficar ali esperando a aplicação rodar ali e tal, e não é produtivo, tá. Pode parecer inicialmente difícil, você vir aqui fuçar aqui na aplicação, mas eu vou mostrar que, assim, é possível, tá. E não precisa de muito, tá. Deixei aqui aberto aqui o meu navegador, estou propositalmente com o ChatGPT sim, vai ter ChatGPT que nós vamos mexer no ChatGPT, inclusive temos que desmistificar o ChatGPT. Nós não podemos usá-lo como uma fonte da verdade, mas também não devemos desconfiar 100%. ChatGPT, ele serve para responder perguntas, tá, e gerar insights. Então pode ter coisas que eu tenha dúvida aqui, que eu posso jogar aqui no ChatGPT que ele vai me responder, tá. Só não vale você pegar e copiar e colar ali em outro lugar, né, sem você analisar a fonte. Mas assim, devemos sim, principalmente em code review, com a ressalva. Vai mexer com o código da empresa, tem responsabilidade, não copie e cole o código da empresa no ChatGPT, porque não é legal, tá. Procure ali se a empresa não tiver ali iniciativa para IA própria, procure minimamente ali trabalhar com Llama, né, com IAs locais, que você tenha minimamente um controle, seja ético, porque jogar código fonte de empresa dentro de ChatGPT é zoado pra caralho, tá. Beleza. Estamos aqui, mexendo aqui no código, pá, vamos começar a ler a raiz aqui, né, o que arquivos tem aqui no meu repositório, o que eles me dizem, né. Temos aqui várias coisas que, assim, gitlab.ci.yaml, isso aqui pode ter relação ali, não no nosso caso, mas pode ter relação com a pipe da empresa que você tá, né, você pode ter ali a pesquisa e entender, mas assim, por enquanto não temos nada. Deixa eu baixando aqui, pá, ó, tem um Dockerfile. O Dockerfile é um cara que fala muito sobre a sua aplicação. Se ela tem um Dockerfile, ela vai te dizer uma história. Mas antes disso aqui, já começa a aparecer um cara que chama a atenção, né. pp.ts, você fala: "Pô, mas ponto .ts, né, que esse ponto .ts aqui é?". Aí vem aqui, vamos no Google aqui, por exemplo, ponto .ts file, porra é essa? A IA da Google, né, você vê que isso aqui eu fiz de propósito, ela já veio falar que ou é de, stream de transporte de vídeo, né, ou é de TypeScript files. Tá diferente aqui, tá, porque a primeira vez que eu pesquisei eu ri muito, porque falou que era arquivo de vídeo. Mas aqui se você minimamente tiver um contexto que você vai ter que ter, porque né, tem um contexto inicial, viu que tem a ver com a parte de TypeScript. Você fala: "Pô, beleza, vi um arquivo aqui no meu projeto aqui na raiz aqui, app.ts", você já sabe minimamente ali que se trata de uma aplicação TypeScript e você entende que se trata minimamente de uma aplicação JavaScript. Temos já o escopo já se fechou um pouco mais, antes tinha um monte de linguagem lá para você olhar, agora você sabe que é TypeScript. Beleza, aí se você não tiver familiarizado com a linguagem, você vem aqui, pá, TypeScript, como é que é? Folder structure. Vai ver estrutura de pastas aqui do próprio TypeScript para você minimamente entender o que cada coisa faz, né. Você tem que entender que história que essas pastinhas que estão aqui em cima aqui, elas vão contar para você, né. Se você entender minimamente o que é uma rota, o que são roads, né, você vai entender que aqui provavelmente tem a declaração das rotas por onde você quer passar ali para testar a sua aplicação, né. Então aqui ele já provavelmente tem roads aqui em algum lugar, vamos ver se ele vai falar de roads. Não fala aqui, beleza. Mas a gente tem alguns detalhes de como que é a estrutura de pasta da aplicação para você ir lá e bater na aplicação que você está tentando testar. Quer dizer o que está aqui vai estar na aplicação? Não. Deve às vezes gosta de improvisar. Ele vai fazer isso, principalmente se for uma coisa que ele vai ganhar tempo. Você pode ver que, ó, vê aqui components, a parte de UI, né. Cadê essa bendita dessa pasta component? Não tem, não tem. Eu pelo menos não achei. Ah, não tem, tá vendo? Não tem, né. Aí, você minimamente deu para entender ali que se trata de uma aplicação TypeScript. Você minimamente entendeu, né, como que mais ou menos é a estrutura de pastas ali, que você viu que não tá a mesma coisa, você já tá avançando ali na numeração, né. Aí tipo assim, dando umas olhadas aqui, você já vai deu de cara aqui com o Git file, cadê aqui? O Git file não, Dockerfile.
Daqui o tio já se perdeu aqui, mais pra baixo, Dockerfile, achou. Aqui ele já conta algumas coisas, né, ele conta que qual que é onde a aplicação fica armazenada, né, esse workdisk barra diskshop. Isso aqui é útil, tá, galera? Às vezes vocês vão achar algum cenário de LFI, por exemplo, não tem que perder tempo ficar no ponto barra tentando adivinhar onde tem as pastas. Você sabe onde a aplicação começa, então você minimamente ali vai conseguir já ter de cara, você está se municiando ali de informações para você executar eventuais POCs ali de cenários que você vai encontrar, tá. Como que a aplicação é deployada, né, tem o TypeScript ali, pá, né, que a gente sabe ali, TypeScript é uma camada de sintaxe, né, que fica em cima do JavaScript, a gente vê ali que tem a ver com Node.js e tudo mais. E ela me diz isso. Beleza, estamos aqui, né, o endpoint, né, pesquisando aqui, a gente dá para conseguir entender que essa aplicação ela é buildada, né, você compila ela, então você vai ter aqui o app.ts aqui, na verdade o server aqui embaixo aqui, .ts, aqui o bendito, e indo mais a fundo vai dar para ver, assim, que vai ter um server.js dentro da pastinha chamada build, isso aqui é uma coisa mais padrão. Pasta build que está aqui dentro. Vê aqui, ó, server.ts, tem aqui a sua contrapartida aqui. Isso é importante para saber alguns cenários, até mesmo para você quando for trabalhar com retestes, alguns cenários aqui a gente vai ver sobre isso, tá. Beleza. Hã, fuçando um pouco mais, a gente vê aqui que nós temos o server.ts que tá aqui, e que já de cara ele começa a chamar atenção, né. Você bate o olho aqui, você já vê, pô, tem app.get, app.put, fala assim: "Pô, o negócio aqui parece aqui tá havendo a declaração das rotas, né". Aí você fala: "Ué, mas declarando as rotas no server.ts, na raiz do repositório. Essa pasta chamada roads aqui, what the fuck is going on, né?". Aí você fala: "Beleza, server.ts tá aqui, vamos ver uma rotinha aqui". Primeira rota que a gente vai querer ver, né, isso já pensando no ponto de vista de pentest tradicional, o login, né, a pastinha, a paginazinha aqui, ó. Você vem aqui em account, dá login, ela vai, né, a primeira coisa que você vai se deparar aqui é isso, e o primeiro cara que você vai querer testar, então isso não é diferente na parte do code review ali, né, pelo menos eu gosto de pegar aqui e falar: "Vamos caçar aqui login.ts, ó, achamos um login.ts dentro de roads, então vai estar as rotas aqui?". Não, não senhor, não vai estar. Tá cheio de regra de negócio aqui, né, ou seja, estamos ali com os controllers definidos na pasta de routes. Percebem a necessidade, às vezes, da gente entender um pouquinho ali de arquitetura de desenvolvimento, entender um pouquinho ali de como que funciona o código, como que ele é unido, né. Sem entender isso, eu já fui desenvolvedor há muitas vidas atrás e paradigmas que eu estava acostumado ali, às vezes, nem chegava na programação era do objeto, né, então pense no sofrimento que foi para eu entender isso, mas é algo que se deve entender, tá. Que é a parte de rotas ali, que é onde passam as coisas. E aí eu tô aqui no login, beleza, vamos começar a fuçar aqui. Nada de acessar a aplicação, ficar rodando payload, ficar adivinhando, não, nós vamos entrar no código aqui e vamos olhar. Ó, temos aqui a função login, show. Tá aqui a função login, beleza. Tem a função login, mas assim, onde estão os pontos de entrada? Ah, achamos, tem um ponto de entrada aqui para baixo aqui, ó. Temos aqui, ó, tem um selectzinho aqui, select a series from users where email, aí temos aqui um o o body da requisição, né, o campo chamado e-mail no body da requisição, olha que legal, a gente está vendo antes de acessar a aplicação, a gente está conseguindo imaginar que existe na aplicação de login um campo chamado e-mail, que é onde provavelmente é o usuário, porque está relacionado com a parte de users da base ali, né. O campo de password. Mas olhando de perto, o campo password até que tá de boa, você tá dando um security hash aqui, tá passando pro MD5 maroto aqui, beleza e tal, mas essa essa query que tá aqui do Sequelize, né, inclusive Sequelize aqui, é um cara legal da gente vir aqui e falar: "Bom, que porra é essa aqui? Que é Sequelize? Parece sequelado de usar?". Não, é um framework aqui pra JS pra justamente trabalhar com integração com banco de dados, né. A gente viu lá atrás e ele usa SQLite, né, então provavelmente tá jogado em algum lugar aí um SQLite, né, com as comunicações.
beleza, o cara tá com essa query do Sequelize aqui com o campo, o input do usuário direto, será que isso aqui não dá um SQL injection? Provavelmente sim. Bate o olho nisso aqui, isso aqui galera não tem jeito, é impossível que não tenha um SQL injection, a menos que a aplicação vá ter o AF e alguns outros mecanismos de segurança, outros mitigatórios ali que possam impedir você, mas você minimamente vendo o código aqui, você já sabe que tem a vulnerabilidade, tá. Eh, essa aqui, ela já vai ser o nosso primeiro cenário, tá. Deixei aqui, eu fui fazendo de propósito, né, revendo o código primeiro aqui pra gente ir voltando pra cá. Que é o quê? O injection, né, a vulnerabilidade de injection foi uma das que eu coloquei aqui pra a gente brincar aqui, pra gente ver como é que funciona, né. Geralmente quando o input do usuário não é tratado, ou as queries dinâmicas dele, elas não são parametrizadas. No nosso caso aqui, são os 2, né. Que é simplesmente chumbado no código ali o que o cara faz. Então o cara vai digitar lá o valor qualquer, ele vai explorar a falha. Beleza, vamos finalmente para a prática, né, prática, prática mesmo. Vamos pegar aqui a aplicação, vamos errar propositalmente o login, botar uma senha qualquer e dar login. Errei, beleza, aqui no meu history, ele veio um monte aqui, mas a gente pega aqui embaixo aqui, é um repeater aqui, né, temos o nosso primeiro caso. De cara a gente sabe que é tem que essa rota ela tá exposta ali, tá vulnerável a SQL injection, vamos fazer o clássico, né, põe uma aspa simples para ver de qual é que é da parada ali, né. Eu rodo aqui, não deveria aparecer isso aqui, tá, é porque eu fiz a correção e eu tinha esquecido de tirar a correção, olha que legal. Quem sabe faz ao vivo, né. Eu sei onde que foi, deixa eu só dar um pause aí galera na parada. Dei aqui lá na raiz da apresentação aqui. Olha aqui onde eu olhei, hein. Error handler. Que era pra ser no final, apresentei primeiro a correção e depois a vulner, né, foi ótimo isso, mas tudo bem. Vim aqui pá, npm run build server pra ele buildar a aplicação. Bora botar a aplicação vulnerável de novo pra gente ver a parada rolar. Beleza, ninguém viu. Ok, vamos lá. Ação de novo, vou lá dar o rest login, rodamos. Deu invalid e-mail password porque eu não coloquei nada, né, vamos pôr aspas simples aqui, vocês têm que falar que não deu do jeito que eu quero, eu vou ficar com muita raiva. Não, beleza, deu aqui. Ele já deu um erro gigante, você já fala: "Porra", primeiro que eu já percebi, né, que a aplicação ela deu um erro escabroso aqui, me deu local, né, onde estão os arquivos e tudo mais. Eu fucei um pouco nessa aplicação, tá, aqui o erro dela era pra apresentar o próprio SQL mesmo e tal, eu nem vou fuçar mais, porque eu quebrei essa aplicação várias vezes pra fazer isso aqui pra vocês. Mas a gente percebe aqui que tem umas aspas simples, apareceu isso aqui, beleza, então, sei lá, vamos botar aqui um payload aqui, for 1 igual a 1, menos menos, né, acelerar um pouco esse trem. Rodamos, estamos aqui, beleza, exploramos uma falha de segurança aqui, né. Essa falha ela não só é grave por causa do SQL injection, mas porque a gente tem ali como ele pega a ID número 1, porque por causa do true, né, ele pega o primeiro valor do campo ali do banco de dados, o ID 1 geralmente é admin, ela retornou aqui o usuário admin, né. Então, esse caso aqui, temos um problema, né, nesse cenário. Correção em si, ela é muito tranquila, tá. Eu até coloquei aqui, eu fiz separado a correção, aí em routes, né. Eu tenho o login.ts, basicamente vim aqui, vou abrir aqui pra vocês, login.fixed, mais ou menos pra apresentar aqui, botar aqui pra JavaScript, vamos aqui pra baixo aqui, não, acho que eu bastei demais. Aqui. Aqui a gente faz, né, a solução, né, pra poder sanitizar minimamente, tá, porque assim, o intuito aqui é mostrar a função sendo corrigida ali, pra mostrar pra vocês, assim, que é interessante a gente saber como que a correção ela deve ser feita, não pra você impor para o desenvolvedor que é dessa forma aqui, mas é pra você entender como que é feito,
para N situações que forem acontecer, você tem um background, que às vezes o pessoal de produto ali, às vezes ele não quer corrigir, eles podem falar que não dá para corrigir, você fala: "Não, dá sim, dá sim". Aí você explica, você tem que só sanitizar ali a requisição, tá, eh, fazendo toda a tipagem ali, tipo, esperando o input do usuário ali como que ele vai ser, né, pra não acontecer isso mais. Aí assim, vamos ver acontecer, né, como é que seria, né, eu venho aqui login.ts.fixed, login.ts, esse aqui é mais facinho de corrigir aqui, eu já fiz a parada. Venho aqui no terminalzinho da alegria, npm run build server pra ele mudar a aplicação. Vendo várias mensagens, mas quando eu terminar esse cenário aqui, eu vou eu vejo aqui vocês, pra ver se tem alguma coisa npm npm start. Aqui basicamente a gente teve já a primeira correção. Vamos lá fazer o reteste, né. O reteste também ele é importante. Então vemos aqui, colocamos aqui e-mail igual a 1, ele já fala: "Ó, o e-mail e o usuário aqui, o e-mail e a senha estão errados", né. Até mesmo você colocando aspas simples aqui, vocês podem ver, né, que ele não trata mais daquele jeito. Então, assim, é uma coisa relativamente simples, né, mas nunca é, né, no final das contas nunca é, porque a aqui tá fácil, tá só um arquivinho aqui, né, geralmente um código de produção é 1 bilhão de coisa mexido no meio ali, né. Beleza, então, nesse caso aqui, né, temos ali a parte do code review, qual que é o exemplo prático, né, o arquivo lá que a gente achou lá a parte da lógica de login, com o problema, e a correção, né. O que a gente explorou, eu deixei aqui mais pra, sei lá, caso me perdesse aqui, a gente passasse por aqui, eu lembrasse, mas enfim. Aí nesse caso ali, temos níveis de correção também, tá. É importante isso, eu separei até esse exemplo, porque podem haver cenários na empresa que você pode sugerir uma correção, ela pode não ser realmente ser possível, tá. No caso da sanitização de input é a primeira, mas, por exemplo, você pode pôr configuração de um AF na aplicação pra ela simplesmente não aceitar payload de SQL injection. É o ideal? Não, não é, mas é um mitigatório, tá. Diminui, apaga um pouco o incêndio, não resolve. Recaptcha também, ele dificulta um pouco mais a chamada, se a chamada for atrelada ali ao front e algumas outras coisas. Encriptação de request também, depende tudo da estrutura, tudo tem que ser conversado, tá. Ver aqui se tem alguma dúvida até agora aí, galera. A galera tá tá agitada ali, batendo coleguinha, pô, não bate coleguinha não, velho. Não dá não, pô. Pra que batendo coleguinha? Eh, Agora nós vamos pra Broker Authentication, tá. Broker Authentication também é uma falha muito interessante também, dependendo do cenário, porque assim, a ética de injection, né, da anterior, algumas ferramentas, né, SAST, até mesmo Dart, ele que tem tempo de execução ali, elas vão pegar, né. Agora Broker Authentication é muito subjetivo, assim, dependendo do cenário. E você vai começar a cair em cenários que, tipo assim, nem se você rodar todas as ferramentas, você vai conseguir identificar a falha. É por isso que é importante você visualizar o código ali, você minimamente entender o que está sendo escrito, a ideia e tudo mais, para você ir lá e fazer a exploração. Depois você identificar que existe uma falha, né. Nesse caso aqui, que eu escolhi, foi o quê? Hã, em vou fazer uma simulação aqui agora, a gente descobriu, né, deixa eu ver se eu tenho aqui o eu tenho na massa de dados aqui. Quando deu o erro lá, ele aparece qual que é o e-mail do usuário, né, então assim, a gente tem ali um cenário de admin do Eavesdrop aqui, tá salvo aqui admin 123, mas a gente vai fazer uma simulação aqui sobre isso, tá. Eu vou colocar aqui admin 1, o admin de Eavesdrop e não sei a senha. Aí eu vou falar: "Pô, vou testar aqui agora, ainda o mecanismo de autenticação, né, de login na verdade, como que ele tá". Porque é o cara que ele vai ser mais testado, é o cara que tá no front ali, que a galera tá acessando ali, né. Então a gente vai embora aqui para o intruder, vem aqui no campo de senha, um add aqui, aí assim, em situações comuns, normais, eu não vou fazer isso aqui pra gente não ficar meia hora esperando, você vai colocar aqui um rocku.txt, porque assim, são as senhas mais comuns, você vai usar N word lists ali, né,
checklist da vida lá que tem um monte de word list pra testar isso aqui. Não só pra você ver se a senha tá fraca, mas pra você ver se a aplicação não vai aceitar fazer, né, esse brute force ali. No nosso caso, a gente já sabe qual que é a senha, né, mas assim, vamos fingir aqui, ó, admin 123. Coloquei aqui, mas coloquei o restante das coisas. Eu dou start attack, deveria na verdade tá, eu faltou DD. Eu vou pra ficar mais bonitinho aqui, ó, eu vou dar 1, 2, 3, 4 e o admin 123. Vou mostrar meu ponto aqui. Dou start attack, pá, não quero salvar nada. Ele já terminou. Beleza, mas você vê assim, a aplicação não aceitou, ó, deu 401, 401, 401 até dar o 200, né. Então, o que que é isso? A aplicação ela deixa você ir lá e deitar e rolar em cima, né, das requisições. Eh, esse tipo de vulnerabilidade, automação não pega, tá. Salvo engano, mas a automação não pega. Você tem que ter essa malícia, tá. A gente tá falando de uma AppSec fazendo um acesso ao código ali, ao sistema que foi, né, pra produção há pouco tempo, ele tem que ter essa malícia ali, mais ou menos ali, de que não vai você vai conseguir rodar ali, né, fazer o brute force, né, sem menores problemas, tá. No caso, o que que muitas das correções eu segui um pouco da própria OASP de Shop, ela dá mais ou menos uns locais pra onde corrigir, tá. E aí eu vou chegar num exemplo muito interessante, vou dar um gole d'água aqui, vou chegar num exemplo muito interessante de correção errada, tá. Porque, assim, a correção que a OASP de Shop ela dá, é justamente no model do user, tá. É o quê? Vem aqui, the models, aqui, models, user. A gente tem aqui, até deixei umas anotações, se eu estiver meio perdido, e aí sabe Deus se eu ia lembrar, tá, que eu ia falar essa parte. Mas assim, eh, correção é basicamente você alterar a quantidade de caracteres mínima para você fazer funcionar, tá. Nesse caso, o que que isso significa? Se eu colocar aqui, ó, vou comentar a correção aqui, ó. A correção é essa aqui, né, se security is strong password. O que que é esses strong password? É outra coisa também que é legal de saber na arquitetura de desenvolvimento, que é o quê? Tem vários nomes, assim, né, eu particularmente nem sei exatamente, assim, tem os helpers, tem, eh eh, as eu já até esqueci o nome, mas assim, na pasta lib aqui dentro desse código, a gente tem, algumas eu ainda vou lembrar o nome do negócio, mas assim, alguns códigos que servem para middleware que chama, né, alguns códigos o middleware ele é um código que ele vai ficar entre a regra de negócio ali e algumas coisas da aplicação, para meio que o pessoal às vezes chama de helper também, que é tipo para auxiliar no desenvolvimento na rodada do sistema ali, né. No nosso caso aqui a gente tem esse insecurity.ts que ele já meio que já existia, tá. Mas eu criei aqui, esse helper, né, esse middleware que faz a verificação da senha. Tipo assim: "Ah, a senha tá forte", aí eu botei aqui uma regex aqui, né, falando do padrão de senha que eu quero aqui, tem que ter 8 caracteres, tem que ter caractere, minúsculo, maiúsculo, aquela coisa toda, tá. Só que assim, você vira para o desenvolvedor e fala isso: "Beleza, tem que fazer isso". O cara vai fazer, eu vou fazer aqui pra vocês verem a merda que dá. Ó, dou rebuild, a aplicação não vai nem subir, tá. Tô dando o spoiler. Eu dou o start aqui, ó. Se ela subir, imagina, ia ser muito engraçado. Ela deu problema aqui, tá vendo? Olha que interessante, no back-end ele já me deu o retorno, né, o doidão, essa senha tá fraca demais, e a aplicação falhou aqui. Porque, tipo assim, simplesmente essa solução que tá aqui, ela se aplica para usuários já criados. Ela faz essa verificação, né. O tipo porque assim, você controla, né, minha tela, aqui. Controla no models como que o usuário é criado. E aí dentro do models, o usuário, eu tenho aqui, se por um acaso o strong password, né, for
não for válido, eu dou um erro. Ele deu o erro, ele fez a parte dele, né. Nesse caso, pode acontecer 2 coisas, tá. O desenvolvedor ele pode vir a te procurar, ele pode te procurar falando assim: "Olha, eu fiz a correção, quebrou a aplicação, eu não posso fazer nada", tá. Pode ser por uma questão de negócios, tá, o cara virar e falar assim: "Vou engabelar ele aqui pra agilizar o processo e tal", acontece, tá. Não leve para o lado pessoal, porque isso pode acontecer. Como também pode ser o desenvolvedor, ele pode simplesmente falar assim: "Cara, eu não sei resolver isso aqui, pra mim eu tentei resolver aqui e não deu, então provavelmente não dá pra resolver". Então assim, cabe a você saber mais ou menos ali e negociar nessas horas, tá. Não tô falando, gente, que tipo, você tem que ser um cara que desenvolve, que vai saber exatamente o que o cara vai escrever. Mas assim, tenha ciência mínima, assim, tá. Isso salva vidas, tá. Até do próprio desenvolvedor, que você pode ajudar ele com isso também, não é permitido, tá, não é proibido fazer, tá. Beleza, fizemos aqui, tá, o que faço com isso, né. Eh mas alguém queria falar? Pode falar? Ah, deve ter vazado o áudio, beleza. Eh, como é que a gente pode tratar o problema que você tem uma aplicação já rodando, já tá rodando bem cagada, né, bem problemática ali, num cenário como esse, como é que você negocia ali com o desenvolvedor? Bom, os usuários que já estão lá, você pode fazer um trabalho em parceria com o desenvolvedor para alterar as senhas desse cara. Mas e os novos usuários? Como é que funciona isso? Que como é que de e a janela? Tá. Como é que você vai por onde os usuários começam aqui? Pelo Page Account, pelo register, né. Vim aqui em Register, falei: "Pô, beleza, acessei aqui, eu sei que tem um Register, né, eu sei que aqui por onde o usuário registra, né. Vou botar aqui", eu separei aqui para facilitar. O tio é perdido, viu, gente, não repara que o tio às vezes se perde um pouquinho aqui. A massa de dados aqui eu já vou criar, porque isso aqui vai fazer parte de uma outra coisa que a gente vai fazer. Vou botar aqui o usuário teste1, @teste1.com com a senha teste123. Vamos criá-la aqui, e-mail, senha, né, teste 123, teste 123. Isso aqui vai ser mais também pra gente pegar a request aqui, pra eu mostrar pra vocês algumas coisas, que a aplicação não subiu ainda. É porque eu tinha feito o alteração lá, que dá o rebuild e depois subir. Isso, não tem jeito, né, vai fazendo um negócio ali, às vezes quebra alguns processos ali. Beleza, subido, vem aqui de novo, vamos criar um usuário aqui pra ver, né, como que tá isso, né. Se ele apareceu. Subiu? Ah não, tá subindo ainda, nossa. Vamos fi, não sei que você tá demorando tanto assim, não demorava antes comigo? Caramba. Foi, tá. Register, beleza. Vamos aqui, teste 1, teste zone, teste 1, 2, 3 a senha, de novo teste 1, 2, 3. Aqui ele deu aqui vermelhinho aqui, mas ele meio que, né, nem aí pra isso, botou qualquer coisa. Isso aqui, ó, gente, isso aqui é pecado, tá. Esse negócio de pergunta e resposta, isso aqui não se usa mais também, tá. Isso aqui por si só você já pode considerar como broker authentication, porque você conhece a pessoa, você vai lá e consegue recuperar a senha, né. Então register aqui, beleza, registrei, né. Eu vim aqui no discard, vou no proxy, pego aqui a API users, ele já deu aqui o success, né, o primeiro. Fala: "Pô, mas então significa que qualquer coisa aqui que passar aqui, eu vou botar aqui, ó, teste 2, vai para o nosso próximo exemplo também. Beleza, ele deu success. Então assim, no cenário que a gente tem, recapitulando, né, a gente tem um problema com a complexidade da senha do usuário, tá. E aí a gente sugeriu a correção ela veio e ela falhou. Foi o quê? Alterar as configurações, né, do usuário ali pela forma que ele é criado, e a gente viu, assim, que não dá certo, o desenvolvedor chegou lá em você e tal, e aí você
Você vai fazer, não, então você pode alterar os novos usuários ali que estão sendo alterados, tá. Que é o que a gente vai fazer. Como que a gente vai fazer isso? Eu tenho aqui, API users, né. Vamos começar a usar a nossa bússola aqui, que a gente viu no nosso code review, que é aqui, lá no server.ts, a gente viu que várias rotas estavam lá, né. Opa, eu dou um Ctrl F aqui, muito importante, tá. API users barra, ele só me mostrou isso aqui, pô, não diz nada com nada, né, e tem só um resultado. Tira a barrinha, tá. Eu passei aperto aqui outro dia quando eu fui testar. Isso, ó, pra você ver a malícia que tem que ter. Aí a gente vem aqui, achamos aqui, ó, app post, API users, tã e tal, tá tudo aqui. Aqui embaixo tá a correção, tá. Mas assim, mais pra gente entender mais ou menos, né, tá aqui como que ele tá fazendo, né, não tem nada, eh, perguntando a mais ali, né. O que a gente vai fazer é aproveitar aquele helper que a gente desenvolveu lá, né, pra, esse caso. Então cada usuário novo que você for criar, assim, usar um padrão ruim, você vai colocar ele no lugar dele aqui, falar: "Ó, você não pode continuar assim bichão, você tá de sacanagem com nós", né. Aqui, o exemplo, né, inclusive eu botei aqui, eu acho que eu nem vou colocar, eu já vou falar de cara, pra não estender muito, ainda tinha jeito de corrigir errado, tá. Se você colocasse aqui throw new error, ele ia simplesmente dar aquela cacetada de erro, né, dar o dump inteiro ali do stack trace ali pra você, e ia ficar puto, falar: "Pô, tá dando erro ainda, mano, você tá vulnerável ainda, agora você corrige uma parada pra arrumar outra". Mas aí já vou fazer a correção aqui pra gente não perder tanto tempo assim, tá. É basicamente isso aqui, você chama, se por acaso o helper, né, tiver false, vai falar: "Tenta muito fraco, é melhor isso aí". Então vamos usar o rebuild aqui rápido e o start. A gente veio aqui para fazer o reteste. Beleza, tá dando listening, vamos lá testar de novo. A rota que a gente aproveitou lá, vamos criar um teste 3 para ver se vai rolar? Não rolou. Aí você corrigiu a falha. Mas percebem que, assim, você corrigiu a falha, mas ainda existem alguns problemas ali ainda. É isso que você precisa entender. Se você for totalitário com a solução, passar isso para a área, você, além de ser, você vai ser o chato, você vai ser o cara irredutivo e tudo mais, você não vai solucionar a falha. Tem que ser pelas beiradas, tem que estancar ali o sangramento maior ali, para depois você ir lá e fazer a cirurgia, tá. Que basicamente tá resolvido nas interações que você vai fazer com o time, mas tá feito, né. Que a exploração, né, a criação ali, criação não, né, o usuário que estava com a admin ali, esse caso aqui, você de fato, para não deixar acontecer, né, o acesso à aplicação, a forma é básica, você usar um rate limit, né, usar rate limit, preferencialmente em um WAF, o WAF que vai fazer esse tipo de coisa um pouco mais eficiente, dependendo do WAF. API Gateway, a própria aplicação, mas assim, enfia um rate limit aí para isso aqui não acontecer, tá. Então, e outra coisa, você pode sugerir também, eu não fiz aqui no caso, porque eu não sou um desenvolvedor e eu tô começando a ficar um pouco saco cheio de mexer nesse código aqui, mas enfim. Eh, Usar MFA ali no caso, obrigar os padrões de senha e tudo mais, renderizar endpoints, paranã, reCAPTCHA, toda aquela coisa pra corrigir, tá. Aqui é um caso interessante, tá, esse sensitive data exposure, como que a treta acontece, tá, às vezes não é nem necessariamente uma falha de código, mas, é algo que você precisa ficar de olho. Aqui olhando na aplicação, nós temos, o front-end que a gente não explorou ainda, tá. Aqui temos as rotas, né, que na verdade são os controles que estão ali, mexemos nos models, mexemos até na lib ali e tal, mas a gente tem uma partinha aqui safada que chama front-end. O que esse cara é? O cara basicamente é o front-end da aplicação, onde estão as coisas rolando ali e tudo mais, né. Se você olhar por aqui, isso fazendo o code review, né, olhando aqui a aplicação, eu vou acelerar aqui para, né, pra ser
mais rápido, nós vamos ter que uma pastinha chamada FTP. E é interessante, deixa eu acessar ela aqui, FTP. Inclusive eu acho que ela não tá funcionando aqui, vou ter que refazer aqui pra ela. Acho que estava assim, porque o tio esqueceu opa, de corrigir a falha, né. O tio achou que tinha corrigido, mas enfim. Dá npm static de novo, vamos voltar pra lida ali de novo, né. Beleza. Vê ali que tem um uso de FTP aqui e tá um tal de Server Index Middleware. Você fala: Que caralho é isso aqui, mano? Server Index Middleware com uma pasta FTP". Você vai no Google aqui, pá, joga aqui, ó, Server Index Middleware JS. O próprio AI da Google mesmo já vem falar contigo, ó: Server Index, né, é usado ali pra directory listing. Você fala: "Mano, o que que o cara que o dev estava pensando, velho? Vamos ver esse trem aqui". Aí você vem, né, /ftp. Tá, acho que é sem é porque back-end, ele é sem a bicha aqui. Tem essas pastinhas aqui, aí tem um documento considerado no próprio desafio da OASP, um documento, legal que fica aparecendo um monte de coisa aqui, né, enquanto a gente tá fazendo aqui, tá cheio de coisa já sendo explorada, mas assim, é um documento considerado sensível, né, segundo a historinha lá da OASP, isso aqui é um planejamento de aquisições, aquela coisa toda, aqui mesmo fala, né, um documento confidencial. Aqui basicamente, a correção ela vai ser simples, tá, eu tô deslogado aqui, né, você vê que não tem login, e basicamente a correção ela vai ser em cima de, você colocar que o usuário X ele pode acessar e o usuário Y não pode, tá, nesse caso. Então como é que a gente vai fazer aqui? Cadê meu aqui já temos a correção, que vai ser o quê? Um middleware chamado server index, tá, não, minto, require admin, deixa eu comentar ele aqui, pra gente acessar ele. Vou salvar esse aqui, vou comentar este K, na verdade dá um espacinho aqui pra não lembro se o JavaScript ele considera, mas tá aqui. Vamos aqui no require admin, né, segura o Ctrl, vai por cima aqui, ó, você já vai cair no lugar certo, né. A lib lá, require admin, foi uma função que simplesmente ele decripta o token JWT, verifica o usuário e verifica se o usuário é admin, se ele não for, ele não vai acessar, é isso, tá. Já fizemos a correção, basicamente aqui, ó, só Ctrl Czinho maroto, compila, npm run build server, npm start. Nós vai tentar acessar agora pra ver se deu, né. Deu. Se eu acessar como usuário administrador, será que vai funcionar? Lá embaixo, né. Admin, admin 123. Vamos ver se agora vai funcionar. Beleza, corrigido, tá. Basicamente isso. Então, temos aqui a definição, né, de server index. Isso aqui jamais, jamais, jamais um sistema automatizador vai pegar. Talvez um pentest ali, black box, o cara vai listar lá, vai aparecer /ftp, você vai acessar e vai conseguir chegar nisso. Mas assim, é necessário você estar sabendo ali, né, do que se trata, tá. Por exemplo, né, a gente já explorou. Como é que resolve a treta, né, os dados sensíveis ali vão deixar de ser expostos, né, aí tem a parte de classificação dos dados amostrados, né, dependendo ali se couber os dados em repouso, eles têm que ser encriptados, né, no nosso caso ali a gente só colocou ali pra ele ser acessível com um usuário X, né, ainda provavelmente podem haver formas de você explorar, mais uma vez, a correção ali ela não necessariamente vai ser a melhor de todas, ela vai ser o que a empresa vai conseguir fazer, tá. Agora nós vamos num caso também bem divertido, Broken Access Control, tá. Geralmente quando a gente consegue acessar recursos particulares de outros usuários, como é que a gente vai fazer isso, né. A gente já brincou bastante com login, a gente já viu ali algumas rotas estranhas, tá na hora da gente entrar na aplicação aqui, né. Cadê minha pastinha aqui, meu
colinha aqui, cadê? Minha massa de dados. Temos aqui os 2 usuários. Sempre bom, né, na hora que você for fazer teste numa aplicação web, você ter 2 usuários diferentes pra quê? Pra você brincar de IDOR, né, você pegar aqui e falar assim: "Bom, vamos essa aplicação". Cadê? Gente, o tio às vezes se perde demais, né. Olha, aqui tá aqui a parada, bicho. Tá aqui um logout. Bora logar, vamos logar aqui. Deixa eu fechar esse tanto de coisa aqui, que isso aqui às vezes dá uma apurrinhadinha. Teste 1, teste 1, 2, 3. Ah, tá. Eu reseto a eu reseto a aplicação, eu perco as senhas, então o que que eu vou ter que fazer? Vou ter que criar aqui. Ih, eu me travei, espera aí. Eu me travei, vou colocar coisa aqui mais 2, 3, tã-nã-nã, vamos ver, se não for vou ter que desfazer minha correção aqui, que a ideia era fazer rapidinho, beleza. Vida que segue. É porque eu corrigi aqui, a ideia era criar o usuário aqui na marotagem, mas eu já não posso mais porque eu mesmo me tranquei. Comum, tá, galera, de acontecer. Real. Explorar vulnerabilidades ali e depois atrapalhar um pouco, mas tá no jogo. E aqui, beleza. Vou criar um outro usuário aqui, teste 2. Botar aqui um 2 na frente aqui pra garantir, né. Vou copiar aqui pra gente usar essa massa. Deu teste 1, teste 2. Vou pôr aqui esse aqui. Teste 1 eu vou tirar o 2zinho da frente ali. Tá, beleza. É isso. É isso, tá. Beleza, acertamos aqui, tem aqui your basket, né, seu carrinho de compras, né. Entrou aqui, né. Quem nunca brincou numa aplicação real, bug bounty, até no trabalho, que tem uma área dessa aqui, você simplesmente veio aqui, proxy, aqui ó, bate o olho nisso aqui, você já vê, você fala: "Mano, isso aqui vai ser vulnerabilidade, velho, não tem jeito". Você aí vamos ver o código primeiro antes de brincar, vamos ser pragmáticos aqui, né. Cadê o VS Code? Vou no user, né, que é no user não, no server.ts ali, que a gente sabe onde estão as coisas. Tem aqui /rest/basket, né. Tem o pp-use, cadê o aqui ó, pp é o post, não é? É post? Cadê? Não, é um get. Beleza, então é esse cara de cima aqui, né. Sabemos então que a função é retrieve basket, né, eu vim aqui ó, vou dar o né, confira comigo no replay aqui. Tem a rota definida, né, e qual que é a o controller, né, que vai fazer ali que vai ter correspondente à rota, tá. No VS Code, se tudo estiver certo ali no seu VS Code, os plugins instalados bonitinho, é só você segurar o Ctrl e clicar em cima que você vai magicamente entrar nisso. A Moloco que me ensinou isso aí, viu, galera. Mais crédito aí pra ela. Eh, beleza, estamos aqui e a gente vê que, ó, simplesmente tem zero verificação, né, do usuário, né, ele tá simplesmente aceitando a ID e foda-se, né. De cá aqui no code review aqui, já olhando a função, já dá pra ver que não vai acabar bem isso aqui, né. Aí, pô, basket 6, eu entro aqui, tá vazio, porque eu não coloquei nada, né. Mas se eu botar qualquer outro aqui, sei lá, basket 3, vou tentar corrigir também, aí ia ser engraçado. Aqui, ó, estou vendo o carrinho de compras de outra pessoa, né, um IDOR maroto, né. Isso também aqui, pode ser que dependendo do site ele ainda pegue, tá, pode ser. Mas aqui é a falha, né. Como é que corrige isso aqui, né. Tá aqui também a correção. Aqui é até um pouco mais fácil, porque eu não tenho que comentar nada aqui, né. Aqui dentro, né, o basket.ts ali, ele é a função inteira, né, eu tive basket aqui, então o que você precisa fazer é, eu vou te comentar aqui, né, eu também não sou doido de escrever do zero aqui, fazer codar aqui com vocês aqui, vai que eu esqueço. Mas você escreve uma funçãozinha ali, pode até repetir aqui, porque pra mim quebrou na hora de fazer aqui, eu repeti a definição do usuário ali. Ele fala, né, se o basket user ali, né, diferente, o que você tá esperando,
ele responde: "Ó, deu essa negada aqui mano, que porra é essa aqui?", né. Esse é uma correção bem fácil isso aqui, né, é uma configuração que a gente faz ali. Aí voltando aqui para o recompilação, npm start, beleza. Eu não lembro bem se eu usei um helper aqui, não foi não, eu peguei o basket ID e correlacionei com o user, tá. Basicamente isso. Se o basket e user e o basket ID eles não forem correlacionados ali e tal, ele já dá o erro, né. Vamos para o teste aqui. Fazer de novo, ele deu erro. Esse erro aqui ele acontece, ele era para apresentar aquela mensagem bonitinha. Eu teria que deslogar e logar de novo para aparecer o erro engraçado que eu coloquei lá. Vou fazer isso não, porque eu já tô em 57 minutos já, mas vocês já entenderam já a ideia, tá. Mais um golinho d'água aqui, né. Pronto. Basicamente a gente tem, né, a forma que o basket é controlado ali, o exemplo, né, de como que a gente explora, né, e como que a treta vai ser resolvida, né. Certos recursos consideráveis particulares ali têm que ser controlados pelas respectivas permissões. Você pode vir a ser questionado pelo desenvolvedor, falar assim: "Ah, mas se o cara vai fazer, se ele for ver o carrinho do outro", cara, não pode, não pode, porque você pode usar isso pra N coisas, assim. Tá? E cabe a você entender o que se pode fazer com isso. Desde um spear phishing, você entender que o cara tá querendo comprar alguma coisa e você mandar um phishing direcionado para fazer o cara clicar lá e tal, ou até a exploração de outras falhas em cima de uma falha que já é criada, tá. Aqui a gente tem um outro cenário também que vale a pena a gente esse é o último, tá, pessoal? Tá, só pra não vocês ficarem já cientes já, tá, tô terminando aqui já. O Security Misconfiguration, ele é o cara, assim, ele é um coringa, né, pra mim ele é o coringa, assim, das vulnerabilidades, porque, tipo assim, tem muita coisa que cabe em cima disso, tá. Conta full, coisa que você vai usar pra develop only, tipo assim, sabe, desatualizar o software, qualquer coisa ali, ele vai caber dentro desse cara, tá. No nosso caso ali, o que que a gente escolheu com isso, tá. Foi aquele erro no início, mostrei. Eu vou ter que até pegar uma cola aqui que eu não fiz a correção. No server.ts, a gente ia fazer o code fizeram o code review aqui, de user não server, onde está o server? Tá aqui. Se você procurar por error handling, no próprio code review aqui você teria total condição de pegar antes mesmo de testar a aplicação, tá. Muitas das vezes eu testei antes aqui e tal, mas pra agilizar mesmo, mas assim, aqui a gente conseguiria já entender. E se trata de uma vulnerabilidade ali, tá. Esse erro handler aqui, eu vou pesquisar aqui pra mostrar pra vocês, eu não tô entendendo porque ele tá comentado, porque ele não deveria estar. Na verdade, que esse cara aqui enfim, se botar aqui ó, erro handler JS na parada aqui ó, erro handling. E o erro handling? Opa não, é esse que eu queria abrir pra vocês, só não mostrar aqui não. Porque eu peguei do lugar errado. Na verdade é o não, é esse mesmo, é o erro handler, é porque eu não coloquei correção de nenhum dos 2 lados, é porque enfim, depois eu explico. Tá aqui do npm, né, que é onde foi baixado, né, é uma dependência, né, que pode ser que um STA pegue, tipo assim, correlacionando, ambiente de prod tá pegando isso aqui, porque tá de todo tamanho. Development only error handling middleware, tá. Isso aqui por si só já é um sinal ali de que realmente tem algo muito errado. Vou pegar aqui a exploração, que eu esqueci a pastinha aqui ó, na barra FTP, você for listar aqui, aí eu já me ferrei, porque eu já fiz já a falha. Eu teria apresentado ali esse erro, né, não certified directory, paranã e tal.
Então se você errar propositalmente ali uma requisição, ele vai te retornar erro, né, informações onde elas estão ali pra, tipo assim, pra nada, né. O desenvolvedor quer precisar disso aí quando ele tá desenvolvendo, mas em produção não precisa mais, tá. Esses casos aqui é algo que a gente, assim, que eu já vi com muita frequência, tá, outras empresas que eu trabalhei, e é algo que às vezes buga a cabeça do desenvolvedor, tá. Porque, tipo assim, ele vai falar: "Não, mas eu preciso ver o erro", né. Você fala: "Não, mas em produção você não pode dar a pista pro cara que vai acessar ali pra ele não ter ideias, né. Ele não pode ter ideias ali pra conseguir ir lá e acessar. Como é que corrige isso aqui?" Middleware, basicamente, tá. Eu fiz aqui, me embananei um pouquinho aqui, mas eu criei um middleware chamado Not Error Handler, tá. Esse carinha aqui. Basicamente a gente comenta ele pra gente acessar, aqui Not Error Handler, ele simplesmente vai pegar a mensagem de erro vai me retornar, né. Erro no bagulho, quebrou o brinquedo, oh meu Deus e tal, mas não vai mostrar informação nenhuma, absolutamente ali, assim, nenhuma, né, do que tá acontecendo ali, tá. Pra corrigir essa, eu vou ter que gerar uma vulnerabilidade aqui pra eu conseguir mostrar pra vocês, porque como é o último cenário eu quero caprichar um pouquinho. Eh, tá, o que eu vou fazer? Eu vou dar um cp login.ts.vune, login.ts, pronto. Estamos vulneráveis de novo. Yay! Agora fiz a correção da parte dos logs, aí eu vou exemplificar agora para vocês. Eu npm run, eu fico com preguiça de digitar, né, dá nisso, né. Último cenário, estamos aqui, npm start. A gente vai tentar errar propositalmente ali o login, né, colocando uma aspa simples para gerar, né, uma falha ali, um erro. Cadê meu burp? Cadê meu burp? Tá aqui. Vamos lá fazer aqui pra gente ver como é que ele vai apresentar. Beleza, tentou ver. É isso. Então assim, basicamente essas são as falhas, e eu achei legal apresentar aqui, e as suas devidas correções, tá. Eh, a gente resolve, né, fazendo um middleware para fazer esse erro render de maneira segura, é uma boa prática inclusive de desenvolvimento, tá, você ter um middleware para fazer a parte de erro handling, beleza. Aí, chegamos num ponto aqui interessante, tá, terminamos aqui a parte prática, né, graças a Deus, o tio ficou com medo de não conseguir fazer, de esquecer, mas estamos lá, estamos no jogo. Beleza, você foi lá, fez o pentest, pá, achou um monte de falha, e tá ali, assim, na pilha, né, porque dá uma emoçãozinha, né, você explorou, pá, você tá cheio de coisa ali pra mostrar, gerou um relatório. Pô, eu já fiz coisa assim que eu fiz relatório de 200 páginas, né, e isso vai encaixar no caso que eu vou falar pra vocês aqui, tá. Você tá ali montado nas falhas, pra apresentar pra sua área, a sua área que te desrespeitou corporativamente, bypassou você pra fazer uma entrega relâmpago, você vai apresentar. Vai ser da hora, né, o negócio vai decolar ali, a galera vai te respeitar. Ou será não vai? Será que eles vão achar legal o que você fez? Será que eles vão estar a favor ali? Será que eles vão apoiar você? Será que eles não vão querer questionar você? Pois é, então, deixa eu te explicar agora a parte que ninguém fala, a parte que ninguém vê. Isso não cabe só em AppSec não, tá galera? É segurança em geral ali. Existe uma luta interna ali entre segurança e negócio. E a gente tem que entender primeiro que quando a gente fala luta, é algo saudável, tá? A gente tem que entender que temos diversas culturas, diversos métodos, metodologias, pensamentos, ecossistemas dentro de uma empresa e que eles estão vivos ali e você tá lá no meio do caos, tá? Então, tipo assim, seu produto tá pronto e você lançou pra produção, você lançou atrasado. Os caras mete o louco, fazer o negócio correndo. E aí, tipo assim, segurança a gente vê depois. Galera, isso tem que ser realmente muito pensado, assim, porque eu já vi profissional perder, às vezes, a motivação pra fazer as coisas, tá. Já vi o pessoal, às vezes, assim, querer ser da área, assim, sabe, falar: "Pô, tal, não consigo fazer meu trabalho". Galera, não é sobre isso, assim, velho, o seu trabalho foi feito, sabe. Só que também você não entendeu que
o nosso trabalho ali é apontar, não é simplesmente ir lá e resolver tudo, né. Se a gente pode saber como resolver, a gente pode ir lá apontar, né. Temos lá o AppSec no ambiente empresarial, né, que é ali o que às vezes o AppSec ele pode sofrer e isso pode frear muita gente, se a gente não pensar direito, né. O time de desenvolvimento ele não quer ter retrabalho, velho. O cara vai simplesmente ir lá e fazer um xadrez verbal contigo, tá. De ir lá e falar: "Não, mas por quê? Que tem o cara acessar o basket lá, o carrinho, né? Que tem o cara, né, ah, senha fraca aqui e tal, mas, ah, botei um AF aqui, a gente já fez essa parte da correção, por que vai fazer o resto?", né. Os times de produtos ali, às vezes não, eles querem explorar a oportunidade de novo produto, eles não querem saber se é tecnicamente possível fazer, né. Ele quer, pô, o pessoal de produto, se ele conseguir fazer a empresa entrar dentro da casa do cliente para vender, ele vai fazer isso, né. E você tem que se virar para ir lá e mostrar que, tipo assim, mano, se o cara entrar na janela do cliente lá, né, sem avisar o cliente pode não gostar disso, né. Ele pode querer seguir? Pode. E vai dar merda? Vai. Mas, tipo assim, você avisou. Esse é o seu papel, né, principalmente do AppSec ali nesse cenário, né. Os times e comitês que gerencia riscos e outras coisas mais ali, eles não têm a visão que a gente vai ter ali, né, pentest, essa parte toda, então é necessário um apoio muito grande ali nosso também, para outras áreas de segurança que estão em volta ali que fazem a coisa andar, né. Eu falo muito que o AppSec às vezes tem que ser muito exemplo e para a parte de segurança, porque, tipo, a gente tem que ir repassando, tem que fazer o meio de campo entre local, a equipe, squad que você tá ali e a parte de segurança corporativa, né. É quase que um agente duplo ou triplo talvez, né. Isso sem contar stakeholders, né, o pessoal ali de diretoria que quer saber do lucro e tal, e pior aí, né, tipo assim, você achou um SQL injection foda, mas pô, tá dentro de um sistema legado, que tá ali, que não dá nenhuma informação, que não acontece nada, então ou seja, tem e os mitigatórios ali, né. Tem que tem que entender ali que não é bem assim, né, as coisas, né. Então, nesse caso, desse cenário que eu mostrei pra vocês, o que que um AppSec vai precisar ter num cenário caótico como esse, né. Resumindo, né, toda essa saga, né, que a gente foi aqui junto aqui, eu fui falando aqui pra vocês, né, vocês imaginando daí, espero que tenham imaginado, né, vocês fazendo aqui o que eu estava fazendo e chegando nessa parte ali de tomar essa ducha fria na cara, né, de achar umas falhas ali que você considera foda, que provavelmente talvez até em bug bounty ou talvez até num CTF você conseguiria ter muito mais frutos, né, mas empresarialmente falando não é assim. Tem que ter o quê? Visão de código, né, que a gente foi acessando lá, né, tentando mudar código, ver as coisas ali e tudo mais, né. Óbvio, né, ação real você não precisa necessariamente mudar código, até inclusive não recomendo. Visão arquitetural, para entender minimamente como que as coisas estão construídas, não precisa ser apurado isso, tá, minimamente você entender como as coisas são construídas, e partir daí, tá. Visão de vulnerabilidade e risco, isso é algo extremamente importante. SQL injection, ele pode ser algo que pode falir uma empresa, como ele pode ser algo que não acontece nada. Você tem que saber, você tem que ter visão em cima disso, tá. E não só isso também, cenários não tão claros ali, como eu mostrei, tá. Uma pasta barra FTP sendo acessível ali, você tem que entender que aquilo não pode ser acessível, então você tem que ter ali essa visão para justamente, defender o seu ponto sobre a vulnerabilidade em si, e até mesmo saber o que é uma vulnerabilidade, tá. Visão de negócio de produto, né, pra você simplesmente não levar para o coração e querer encher o dev de porrada, né, porque, tipo, ele não tem culpa, tá, ele é igual você, ele provavelmente tá querendo encher você também de porrada, enquanto você tá lá passando as coisas, né. Todo mundo tá querendo se encher de porrada, é isso, assim, no final das contas, né. Só que a gente tem que entender que somos uma empresa, a gente não tá, né, no nosso quarto ali, na nossa sala com os seus parentes, né. E alta performance psicológica, sim, alta performance psicológica, principalmente para o OPSEC, porque ele transita em todas as áreas da empresa quando ele está ali imerso nos produtos, tanto a parte de negócio, tanto a parte de produto. Então, assim, a gente tem que conversar com a galera que desenvolve o produto, idealmente falando, tá? A gente tem que conversar com o desenvolvedor, a gente tem que conversar, às vezes, com o chefe do desenvolvedor, né, o TM que seja, alguma coisa assim. E às vezes até a diretoria, tá. Então assim, você tem que ter
minimamente eu falo alta performance psicológica, mas isso aí tem soft skill no meio também, tá. Saber explicar, ser bastante, conciso no que você tá falando, não dar muita volta. Eu sei, eu tenho problema de dar muita volta. Eu estou tentando melhorar, mas isso também é uma coisa que é importante pra uma área de negócio, você simplesmente saber falar o que precisa falar, tá. E também a parte, né, ainda em alta performance psicológica, é você ter resiliência, você, né, tem que estudar às vezes várias coisas, tem que ler livro, tem que fazer um monte de coisa, pra você sempre fazer ali um bom trabalho, tá. Então, no final das contas, galera, como é que a gente sai como herói numa situação dessa, que eu enfiei a gente aqui, velho? Como é que a gente vai fazer pra, né, sair liso dessa situação, sem querer ninguém se matar ali, sem, né, com todo mundo saindo feliz ali, saltitante, tá? Primeira coisa, negociação. Não tem como. Você tem que ser parceiro da área que você tá levantando as coisas, tá? E negociar, tá envolvendo também você, saber a hora ali que você vai tocar a galera, mostrar o negócio, assim, fazer uma demonstração de força, né, mostrar a vulnerabilidade, fazer uma transferência pra conta do coleguinha, qualquer coisa assim. E a hora que você tem que virar e falar: "Não, beleza, eu vou deixar esse cenário aqui, mas se vocês fizerem tal coisa assim, assim, ou se vocês me derem prazo tal assim, assim, assim", né. Isso é uma coisa, assim, que é muito importante, saber, assim, ser político na hora que você tá fazendo as coisas, tá. Também é legal você saber o custo das mudanças ali que você vai propor. Até você usar isso na psicologia, tá. Você pode, às vezes, mostrar pra galera que você entende o quão difícil vai ser a correção, simplesmente falando, você: "Olha galera, eu sei, assim, isso vai ser difícil corrigir, eu sei que vocês estão muito errado, eh, mas assim, eu preciso que vocês corrijam. Vamos, tô aqui do lado de vocês, eu quero saber quando que vocês conseguem fazer, me dá um prazo pra gente começar a trabalhar aqui e ver como é que a gente vai fazer". Seja parceiro, tá. Tenha paciência. No final das contas, assim, tá todo mundo no mesmo barco, e se afundar, se afunda junto, né. Então, assim, faça o seu. Basicamente isso, né. No final das contas ali tudo que se resume ali é isso, tá. E, finalmente chegamos ao fim, né. Se você chegou aqui, faz parte da resistência, agradeço demais a oportunidade, vou abrir agora pra perguntas, bate-papo aí, quem quiser perguntar as coisas e tudo mais. E no mais, assim, muito obrigado aí, pessoal aí do Partnership, foi muito legal, primeira apresentação que eu fiz, espero que vocês tenham gostado, foi com muito carinho ali, amor e dedicação. E é isso, galera. Amassou, mano. A gente que agradece aí. Foi muito, muito foda.